Ao sair da clínica de fertilização, recebeu uma ligação. Houve um engano, o esperma é do milionário. Ela ainda segurava o envelope contra o peito quando atravessou a porta de vidro da clínica, sentindo o ar quente da rua envolver seu corpo como um choque de realidade. O cheiro de café recém-passado vindo de um carrinho próximo misturava-se ao som distante de buzinas e passos apressados. Tudo parecia comum demais para o que estava prestes a acontecer. O celular vibrou dentro da bolsa, insistente. Ao atender, ouviu uma voz tensa do outro lado da linha, carregada de urgência. Houve um engano no procedimento. As palavras vieram quebradas, difíceis de aceitar. O material utilizado não era o que ela havia escolhido. Não era aquele que carregava lembranças e significado. Era de outro homem. Um homem rico. Um milionário. O mundo ao redor perdeu o som por alguns segundos. Ela levou a mão ao ventre ainda sem sinais visíveis, mas já cheio de consequências. O que deveria ser a realização de um sonho cuidadosamente planejado agora se transformava em algo completamente inesperado. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se o chão tivesse mudado de lugar. Enquanto tenta entender o que fazer, uma pergunta começa a crescer dentro dela: continuar ou desistir? E, ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, um homem acostumado a controlar cada detalhe da própria vida recebe uma notícia que não estava em seus planos. Um filho pode estar a caminho, mas não da forma que ele imaginou. Antes de continuar essa história cheia de emoções, reviravoltas e decisões que mudam destinos, deixe seu like, escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo. Os dias seguintes se tornam um turbilhão de dúvidas. Ela volta à clínica em busca de respostas, exigindo explicações, tentando recuperar o controle de algo que já fugiu de suas mãos. Descobre que o erro aconteceu em um momento de descuido humano, em meio a procedimentos simultâneos. Uma coincidência que parece impossível, mas que ganha forma quando se revela que o milionário também estava ali no mesmo dia, seguindo um plano discreto para garantir um herdeiro sem envolvimento emocional. Agora, duas vidas que jamais se cruzariam estão ligadas por uma decisão irreversível. De um lado, uma mulher que sempre lutou com coragem e não pretende abrir mão do que começou. Do outro, um homem que construiu tudo com disciplina, mas que nunca aprendeu a lidar com o inesperado. E essa história está só começando. O calor de Salvador subia do asfalto como uma onda invisível quando Mariana atravessou a porta de vidro da clínica de fertilização. O som da cidade envolvia tudo, vendedores chamando, carros passando, o cheiro doce de café e pão quente vindo da padaria ao lado. Ela segurava o envelope contra o peito com cuidado, como se ali estivesse guardado um futuro inteiro. Seus olhos ainda estavam úmidos, não de tristeza, mas de emoção. Depois de tanto tempo planejando, aquele era o primeiro passo concreto para realizar um sonho que carregava no silêncio do coração. O celular vibrou dentro da bolsa, interrompendo aquele momento. Ela hesitou por um segundo, como se algo dentro dela pedisse que não atendesse. Mas atendeu. A voz do outro lado estava tensa, atropelando as palavras. Houve um engano no procedimento. Um erro. O material utilizado não correspondia ao que ela havia autorizado. Mariana franziu a testa, tentando entender, mas o que veio em seguida fez seu corpo inteiro gelar. O esperma utilizado não era o que representava sua história, suas lembranças. Era de outro homem. Um milionário. O barulho da rua desapareceu. O mundo ficou distante. Ela levou a mão ao ventre, ainda plano, mas agora carregado de incertezas. Seu coração acelerou, e por um instante ela sentiu vontade de correr, de voltar, de desfazer tudo. Mas não havia como voltar. No outro lado da cidade, em um prédio alto com janelas de vidro que refletiam o céu azul, Eduardo Menezes estava sentado em sua sala, revisando números e contratos. O ar-condicionado mantinha o ambiente frio, quase impessoal. Cada objeto tinha seu lugar, cada decisão era calculada. Ele era conhecido por sua disciplina, pela forma precisa com que conduzia seus negócios e pela capacidade de não se envolver emocionalmente em nada que pudesse comprometer seus objetivos. Quando seu assistente entrou, trazendo a notícia da clínica, algo raro aconteceu. Eduardo parou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não teve uma resposta imediata. Um erro havia acontecido. O material que ele havia deixado armazenado para um projeto pessoal, algo que ele tratava com discrição absoluta, havia sido utilizado sem sua autorização direta. E agora, existia a possibilidade de um filho crescendo no ventre de uma mulher desconhecida. Ele se levantou lentamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade parecia pequena, organizada, distante. Mas dentro dele, algo começava a se mover de forma desordenada.
Ele sempre quis um herdeiro, alguém para dar continuidade ao que construiu com tanto esforço. Mas não daquela forma. Não sem controle. Não sem planejamento. Mariana voltou para a clínica ainda no mesmo dia. O cheiro de álcool e limpeza parecia mais forte agora, quase sufocante. A médica tentou explicar, falou sobre protocolos, sobre falhas humanas, sobre coincidências improváveis. Mariana ouvia, mas as palavras pareciam não se encaixar. Tudo o que ela conseguia pensar era que sua vida havia mudado em questão de minutos. Ela foi clara em sua decisão. Não queria interromper a gravidez. Não depois de tudo o que havia enfrentado para chegar até ali. Aquilo não era apenas um erro. Era uma possibilidade real, um caminho que, mesmo inesperado, ainda levava ao sonho de ser mãe. Quando Eduardo decidiu encontrá-la, o encontro aconteceu dias depois, em uma sala reservada da própria clínica. O ambiente era neutro, paredes claras, uma mesa simples no centro. Mariana chegou primeiro. Estava nervosa, mas firme. Quando ele entrou, o contraste era evidente. Ele trazia consigo a postura de alguém acostumado a comandar, a resolver, a decidir. Os dois se olharam por alguns segundos. Não havia hostilidade, mas também não havia conforto. Apenas a consciência de que estavam ligados por algo que nenhum dos dois havia planejado. Eduardo foi direto. Ofereceu suporte financeiro completo, acesso aos melhores médicos, toda a estrutura necessária. Sua voz era calma, controlada. Para ele, aquilo era uma situação que precisava ser administrada com eficiência. Mariana ouviu tudo em silêncio. Quando respondeu, sua voz era firme. Ela não queria ser tratada como um problema a ser resolvido. Aquela gravidez não era uma negociação. Era parte da vida dela. Aquela resposta criou uma tensão inesperada. Eduardo não estava acostumado a ser contrariado, muito menos em algo tão significativo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo naquela postura que chamou sua atenção. Uma força silenciosa, uma determinação que ele não podia ignorar. Os dias começaram a passar, e a rotina de ambos foi sendo alterada. Consultas médicas, exames, conversas inevitáveis. Eduardo se viu presente em situações que nunca imaginou vivenciar. O cheiro de consultórios, o som de batimentos cardíacos em aparelhos, as explicações detalhadas sobre cada fase da gestação. Mariana, por sua vez, precisava lidar com a presença constante de alguém que representava um mundo completamente diferente do seu. Um mundo de decisões rápidas, números altos e emoções contidas. Mesmo com a resistência inicial, algo começou a mudar. Pequenos gestos, olhares mais longos, silêncios que não eram mais desconfortáveis. A cidade continuava pulsando ao redor deles, com suas cores, seus sons, suas tradições, enquanto, pouco a pouco, duas realidades opostas começavam a se encontrar. E, sem perceber, Eduardo Menezes já não via aquela situação apenas como um erro. Os dias seguintes começaram a ganhar um ritmo diferente, como se a rotina tivesse sido reprogramada sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando isso aconteceu. Eduardo Menezes passou a encaixar as consultas de Mariana entre reuniões importantes, alterando compromissos que antes seriam inadiáveis. No início, ele justificava para si mesmo que aquilo era apenas responsabilidade, uma forma de garantir que tudo estivesse sob controle. Mas, conforme o tempo avançava, essa explicação começava a perder força. Mariana, por outro lado, sentia o peso da nova realidade em cada detalhe. O corpo começava a mudar de forma sutil, o cansaço surgia em horários inesperados, e os enjoos vinham acompanhados de um cheiro forte de café que antes ela adorava. Agora, só de passar perto da padaria da esquina, precisava respirar fundo e desviar o caminho. Ainda assim, mantinha sua rotina simples, indo ao trabalho, organizando a casa, tentando preservar a sensação de normalidade que tanto valorizava. Em uma manhã abafada, durante uma consulta de rotina, o médico explicou que a gestação exigiria cuidados mais específicos. Nada alarmante, mas suficiente para exigir atenção constante. Eduardo ouviu tudo com um olhar atento, fazendo perguntas precisas, anotando mentalmente cada recomendação. Mariana observava aquela postura com uma mistura de irritação e surpresa. Ele agia como se sempre tivesse feito parte daquilo. Ao saírem da clínica, o céu ameaçava chuva. O vento trouxe o cheiro de terra molhada antes mesmo das primeiras gotas caírem. Eles ficaram alguns segundos parados sob a marquise, observando o movimento das pessoas correndo para se proteger. Eduardo quebrou o silêncio, sugerindo levá-la até em casa. Mariana hesitou, mas aceitou. Dentro do carro, o som suave do ar-condicionado contrastava com o barulho da chuva forte batendo no vidro.
O trajeto foi silencioso, mas não desconfortável. Pela primeira vez, havia uma espécie de entendimento implícito entre eles. Quando chegaram, Mariana agradeceu com um aceno discreto e saiu rapidamente, mas Eduardo permaneceu alguns segundos parado, observando a porta simples da casa antes de ir embora. Naquela noite, ele não conseguiu se concentrar no trabalho. Os números na tela pareciam perder sentido. Em vez disso, sua mente voltava constantemente à imagem dela segurando o próprio braço durante o exame, ao modo como ela tentava se manter firme mesmo quando o corpo demonstrava fragilidade. Enquanto isso, Mariana conversava com sua melhor amiga, Carla, na pequena cozinha de casa. O cheiro de chá de erva doce preenchia o ambiente. Carla ouvia tudo com atenção, mas não escondia a preocupação. Para ela, a presença de um homem como Eduardo trazia riscos emocionais. Mariana defendia sua posição com calma, deixando claro que não dependia dele para seguir em frente, mas admitindo que a situação era mais complexa do que havia imaginado. Alguns dias depois, Eduardo tomou uma decisão que nem ele esperava. Apareceu na porta da casa de Mariana sem avisar, carregando uma sacola com frutas e alguns alimentos recomendados pelo médico. O gesto simples contrastava com tudo que ele representava. Mariana abriu a porta surpresa, observando-o por alguns segundos antes de permitir que ele entrasse. O ambiente da casa era pequeno, mas acolhedor. O cheiro de comida caseira ainda pairava no ar, e a luz suave que entrava pela janela criava uma sensação de conforto que Eduardo não estava acostumado a sentir. Ele colocou a sacola sobre a mesa, sem saber exatamente o que dizer. A conversa que se seguiu foi diferente das anteriores. Menos formal, mais humana. Eles falaram sobre rotina, sobre dificuldades, sobre expectativas. Em determinado momento, Mariana riu de algo simples, e aquele som pareceu preencher o espaço de uma forma inesperada. Eduardo percebeu que estava prestando atenção não apenas nas palavras, mas nos detalhes, no jeito dela falar, na forma como expressava suas emoções sem reservas. Ao sair dali, já no início da noite, a cidade estava mais tranquila. As luzes dos postes refletiam nas ruas ainda úmidas, e o ar estava mais fresco. Eduardo caminhou até o carro com uma sensação nova, difícil de definir. Não era controle. Não era estratégia. Era algo que ele ainda não sabia nomear, mas que começava a transformar tudo ao seu redor. Com o passar das semanas, a presença de Eduardo Menezes deixou de ser uma exceção para se tornar parte da rotina de Mariana. Ele ainda mantinha sua postura controlada, mas havia algo diferente na forma como observava cada detalhe ao redor dela. Já não era apenas sobre relatórios médicos ou recomendações profissionais. Era sobre entender o ritmo daquela vida simples que, aos poucos, começava a fazer sentido para ele. Em uma tarde de céu aberto, o calor típico da cidade dava lugar a uma brisa leve que trazia o cheiro do mar. Mariana havia sido convidada por Carla para uma pequena festa junina organizada no bairro. As ruas estavam enfeitadas com bandeirinhas coloridas, e o som do forró preenchia o ambiente com alegria. O cheiro de milho assado, pamonha e canjica se misturava ao riso das pessoas, criando uma atmosfera acolhedora. Mariana chegou devagar, sentindo o corpo mais sensível por causa da gravidez. Usava um vestido leve, que já começava a revelar discretamente as mudanças em seu corpo. Carla a recebeu com entusiasmo, puxando-a para perto das barracas. Eduardo não fazia parte daquele cenário, pelo menos não até aquele momento. Mas ele apareceu. Vestido de forma simples, muito diferente do padrão impecável que costumava exibir, ele caminhou pela rua observando tudo com curiosidade. O contraste era evidente. Algumas pessoas olharam com estranhamento, outras apenas seguiram suas conversas. Mariana ouviu de longe e ficou surpresa, sem saber exatamente como reagir. Ele se aproximou com calma, explicando o que havia passado perto e decidiu conhecer. Não era totalmente verdade, mas também não era uma mentira completa. Ele queria entender melhor o mundo dela, e aquele parecia um bom começo. A noite seguiu com uma leveza inesperada. Eduardo provou comidas típicas, ouviu histórias simples, observou as pessoas dançando. Em determinado momento, aceitou participar de uma quadrilha improvisada, arrancando risos de quem estava por perto. Mariana assistia tudo com um olhar diferente, percebendo que havia ali um lado dele que não conhecia. Durante uma pausa, sentaram-se em bancos de madeira próximos a uma fogueira pequena. O calor das chamas contrastava com o vento suave da noite. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Havia uma espécie de cumplicidade surgindo, construída aos poucos. Foi nesse momento que Mariana fez uma pergunta direta. Quis saber por que ele realmente estava ali. Eduardo demorou alguns segundos para responder. Não havia ensaio,
Não havia estratégia. Ele simplesmente disse que queria entender melhor o que estava acontecendo, não apenas com a situação, mas com ele mesmo. A sinceridade, ainda que contida, teve um efeito inesperado. Mariana não respondeu imediatamente, mas seu olhar suavizou. Pela primeira vez, ela percebeu que ele também estava perdido, mesmo tentando esconder. Nos dias seguintes, algo mudou de forma mais evidente. Eduardo começou a reduzir o ritmo de trabalho, delegando funções que antes fazia questão de controlar pessoalmente. Isso gerou desconforto em seu ambiente profissional. Pessoas próximas passaram a questionar suas decisões, sugerindo que ele estava se distraindo com algo que poderia comprometer seus resultados. Essa pressão começou a afetá-lo. Em uma reunião importante, ele perdeu o foco por alguns segundos, algo impensável até pouco tempo atrás. Aquilo o incomodou profundamente. Ele estava começando a perder o controle, exatamente o que sempre evitou. Enquanto isso, Mariana enfrentava seus próprios desafios. Uma manhã acordou com um mal-estar mais intenso, sentindo o corpo fraco e a respiração mais pesada. Carla a levou rapidamente para uma avaliação médica. O cheiro do hospital, frio e limpo, trouxe uma sensação de vulnerabilidade que Mariana tentava evitar. Eduardo chegou pouco depois, visivelmente preocupado. Não disse muito, mas permaneceu ao lado dela durante todo o atendimento. O silêncio entre eles agora carregava significado. Não era mais ausência de palavras, mas presença real. Quando saíram, já no fim da tarde, o céu estava tingido de tons alaranjados. A cidade parecia mais calma, como se acompanhasse o ritmo mais lento que ambos estavam aprendendo a viver. E, naquele momento, Eduardo percebeu algo que não podia mais ignorar. Aquilo já não era apenas sobre um herdeiro. O dia amanheceu nublado em Salvador, com nuvens carregadas que deixavam o céu pesado e o ar mais úmido. Mariana abriu a janela devagar, sentindo o vento fresco tocar seu rosto. O corpo ainda estava cansado do mal-estar do dia anterior, mas havia algo diferente dentro dela. Uma mistura de fragilidade e força que crescia junto com a nova vida que carregava. Eduardo Menezes já estava acordado há horas. Em seu escritório, o silêncio era quebrado apenas pelo som distante do trânsito e pelo leve toque de seus dedos na mesa. Um relatório aberto à sua frente permanecia sem atenção. Ele olhava para os números, mas sua mente estava em outro lugar. A imagem de Mariana no hospital, pálida e silenciosa, não saía de seus pensamentos. Naquela manhã, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo mais uma vez. Cancelou compromissos importantes, ignorou mensagens insistentes e saiu sem dar explicações detalhadas. Seus passos eram firmes, mas havia uma inquietação que ele já não conseguia esconder. Quando chegou à casa de Mariana, encontrou a porta entreaberta. Bateu levemente antes de entrar. O cheiro de chá ainda estava no ar, misturado com o de pão aquecido. Ela estava sentada no sofá, com uma manta leve sobre as pernas, os olhos cansados, mas atentos. A surpresa em seu rosto foi imediata. Ela não esperava vê-lo ali tão cedo, muito menos sem aviso. Eduardo se aproximou com cautela, observando cada detalhe, como se estivesse tentando entender algo além do que via. Ele perguntou como ela estava, mas sua voz não tinha a rigidez habitual. Havia preocupação real ali. Mariana respondeu com sinceridade, dizendo que ainda se sentia fraca, mas melhor do que no dia anterior. O silêncio que veio em seguida não era desconfortável, mas carregado de significado. Foi então que ele fez algo que nem ele mesmo havia planejado. Sentou-se ao lado dela sem manter distância. Pela primeira vez, não havia barreiras físicas entre os dois. O gesto simples trouxe uma mudança no ambiente, como se algo invisível tivesse sido quebrado. A conversa começou devagar, sem pressa. Mariana falou sobre seus medos, sobre a insegurança de não saber como seria o futuro. Admitiu que, apesar de sua decisão firme de seguir com a gravidez, havia momentos em que se sentia sozinha. Eduardo ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando respondeu, não usou argumentos ou soluções práticas. Disse apenas que também não sabia como lidar com aquilo. Que sempre acreditou que poderia controlar tudo, mas que agora se via diante de algo que não seguia nenhuma lógica conhecida. Essa vulnerabilidade criou uma conexão mais profunda entre eles. Não era mais uma relação baseada em obrigação ou circunstância. Era algo que começava a ganhar forma de maneira natural, mesmo que ambos ainda tentassem entender. Mais tarde, enquanto a chuva começava a cair do lado de fora, Eduardo se levantou e caminhou pela pequena casa. Observou os detalhes, os móveis simples, as fotografias na parede. Tudo ali contava uma história diferente da que ele estava acostumado a viver.
Sem dizer muito, ele começou a organizar algumas coisas, ajeitar a cozinha, preparar algo leve para que Mariana pudesse comer. Seus movimentos eram cuidadosos, quase inseguros, como se estivesse aprendendo algo novo. Ela observava em silêncio, surpresa com aquela versão dele que parecia distante do homem que conheceu na clínica. Havia ali um esforço genuíno, uma tentativa de se adaptar a um mundo que não era o seu. No fim da tarde, a chuva diminuiu, deixando o ar mais fresco. A luz que entrava pela janela era suave, criando um ambiente tranquilo. Mariana adormeceu por alguns minutos, e Eduardo permaneceu ali, sentado, observando. Pela primeira vez, ele não sentia necessidade de estar em outro lugar. Não havia urgência, não havia pressa. Apenas aquele momento, simples e silencioso. E, naquele instante, Eduardo Menezes percebeu que estava mudando de uma forma que não poderia mais evitar. O tempo começou a avançar com mais intensidade, e as mudanças já não eram sutis. A barriga de Mariana agora era visível, marcando sua presença em cada passo, em cada movimento mais cuidadoso. As manhãs passaram a exigir mais dela, e o simples ato de levantar da cama vinha acompanhado de uma pausa, uma respiração mais profunda, como se o corpo estivesse aprendendo um novo ritmo. Eduardo Menezes também já não era o mesmo. Seu escritório continuava impecável, os relatórios ainda chegavam no horário, mas havia algo que não podia mais ser ignorado. Ele estava menos presente ali. Sua atenção se dividia, e isso começou a gerar incômodo em quem sempre o viu como alguém inflexível. Em uma reunião importante, o som do celular vibrando discretamente sobre a mesa chamou sua atenção. Ele ignorou no primeiro momento, mantendo o olhar fixo na apresentação à sua frente. Mas quando a vibração insistiu, algo dentro dele mudou. Pediu licença, interrompendo a reunião de forma direta, e saiu da sala sob olhares surpresos. Do outro lado da linha, era Mariana. Sua voz estava baixa, mas carregava um desconforto evidente. Ela sentia uma pressão diferente, um aperto que não sabia explicar. Não era dor intensa, mas também não era algo comum. Eduardo não fez perguntas longas. Apenas disse que estava indo. O trânsito parecia mais lento naquele dia. O calor voltava com força, fazendo o ar parecer pesado. Ele segurava o volante com firmeza, sentindo uma tensão que não era comum em sua rotina controlada. Quando chegou, encontrou Mariana sentada, com uma das mãos apoiada na barriga, respirando com cuidado. Carla estava ao lado dela, tentando manter a calma, mas claramente preocupada. Ao ver Eduardo, ela se levantou, permitindo que ele se aproximasse. Sem dizer muito, ele se abaixou levemente, tentando observar melhor o estado dela, como se aquele gesto pudesse lhe dar respostas. Eles foram até a clínica, o caminho marcado pelo silêncio e pelo som do ar-condicionado no carro. Mariana mantinha os olhos fechados em alguns momentos, tentando se concentrar na respiração. Eduardo olhava para frente, mas sua mente estava totalmente voltada para ela. O atendimento foi rápido. Após alguns exames, veio a explicação. O corpo estava reagindo a uma fase mais sensível da gestação. Nada grave, mas exigia repouso e redução de esforço. A médica foi clara ao dizer que aquele era um momento importante, e que qualquer descuido poderia trazer consequências. Eduardo ouviu cada palavra com atenção absoluta. Quando saíram, ele já tinha tomado uma decisão. Mariana não voltaria para a rotina como antes. Pelo menos, não naquele momento. Ao chegarem à casa, ele começou a reorganizar o ambiente. Ajustou o quarto, trouxe itens que pudessem facilitar o descanso, mudou a disposição dos móveis para evitar esforço. Tudo era feito com precisão, mas também com um cuidado que não passava despercebido. Mariana observava em silêncio, sentindo uma mistura de emoções. Parte dela queria resistir, manter sua independência. Outra parte começava a aceitar que, naquele momento, precisava de ajuda. A relação entre eles ganhou uma nova camada. Não era apenas convivência ou adaptação. Era cuidado real. Eduardo passou a estar mais presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele perguntava, ouvia, tentava entender. Mas essa mudança trouxe consequências. No ambiente profissional, a ausência começou a pesar. Um de seus sócios mais antigos o confrontou, questionando suas prioridades. Disse que ele estava se afastando de decisões importantes, colocando em risco tudo o que construiu. Eduardo ouviu, mas não respondeu imediatamente. Pela primeira vez, ele não tinha certeza de qual era a escolha mais correta. Naquela noite, sentado sozinho em seu apartamento, o silêncio parecia mais intenso. O espaço amplo, antes confortável, agora parecia vazio.
Ele caminhou até a janela, observando a cidade iluminada, sentindo algo que não conseguia ignorar. Não era dúvida. Era a percepção de que estava começando a abrir mão de partes de si mesmo por algo que ainda estava aprendendo a compreender. E, mesmo sem entender completamente, ele não queria voltar atrás. As semanas avançaram trazendo um novo ritmo para a vida de Eduardo Menezes. Ele já não dividia seu tempo apenas entre contratos e reuniões, mas também entre horários de medicação, consultas e pequenos detalhes que antes jamais fariam parte de sua rotina. O som do despertador agora não significava apenas início de trabalho, mas também um momento de verificar se Mariana havia dormido bem, se precisava de algo, se o dia começaria tranquilo. A casa dela passou por mudanças visíveis. Cortinas mais leves deixavam o ambiente mais arejado, uma poltrona confortável foi colocada perto da janela, e a cozinha ganhou novos utensílios que facilitavam o preparo de refeições simples. Eduardo organizou tudo com uma precisão quase técnica, mas o resultado era acolhedor. O cheiro de comida caseira voltava a preencher o espaço com mais frequência, trazendo uma sensação de lar que crescia a cada dia. Mariana começava a aceitar essa nova dinâmica, embora ainda lutasse internamente para não perder sua autonomia. Em alguns momentos, insistia em realizar tarefas sozinha, apenas para provar a si mesma que ainda tinha controle sobre sua própria vida. Em outros, permitia que Eduardo cuidasse de pequenos detalhes, como preparar um chá ou ajustar uma almofada. Em uma manhã mais fresca, com o céu parcialmente encoberto, eles foram juntos para mais uma consulta. O som do batimento do bebê ecoou na sala, preenchendo o silêncio com uma presença viva e constante. Mariana fechou os olhos por alguns segundos, emocionada. Eduardo permaneceu imóvel, mas seu olhar denunciava algo diferente. Aquela não era mais apenas uma informação médica. Era real. Ao saírem, caminharam lentamente pela calçada. O movimento da cidade parecia mais calmo naquele horário. Um vendedor de frutas organizava sua banca. O cheiro de laranja fresca se misturava ao ar. Eduardo parou por um instante, comprou algumas frutas e entregou a sacola a Mariana, que sorriu de forma leve, quase espontânea. Foi nesse período que uma nova tensão começou a surgir. No ambiente profissional, a ausência de Eduardo já não era apenas percebida, mas questionada de forma direta. Um de seus principais parceiros começou a tomar decisões sem consultá-lo, alterando acordos e conduzindo negociações importantes. Quando Eduardo percebeu, já havia impactos financeiros que não podiam ser ignorados. Ele tentou retomar o controle, voltando ao escritório com mais frequência. Mas algo havia mudado. Sua mente não permanecia ali por completo. Durante reuniões, pensamentos sobre Mariana surgiam de forma inesperada. O simples som de uma mensagem no celular já era suficiente para quebrar sua concentração. Esse conflito interno começou a crescer. De um lado, tudo o que construiu ao longo dos anos, baseado em disciplina e controle. Do outro, uma realidade nova, imprevisível, mas que despertava nele uma sensação que nunca havia experimentado. Em uma tarde quente, após um dia particularmente tenso no trabalho, Eduardo chegou à casa de Mariana visivelmente cansado. O ar parecia mais pesado, e o silêncio dentro da casa contrastava com o barulho da rua. Ela percebeu imediatamente que algo não estava bem. Sem pressionar, ofereceu um copo de água e permaneceu em silêncio ao lado dele. Depois de alguns minutos, Eduardo falou. Não sobre números ou contratos, mas sobre a dificuldade de manter tudo sob controle. Admitiu que estava perdendo espaço em seu próprio negócio, algo que nunca havia permitido. Mariana ouviu com atenção. Quando respondeu, suas palavras foram simples, mas firmes. Disse que algumas coisas na vida não podem ser controladas, apenas vividas. Que talvez ele estivesse enfrentando algo que exigia mais do que estratégia. Aquela conversa ficou na mente de Eduardo. Pela primeira vez, ele considerou a possibilidade de que seu maior desafio não era externo, mas interno. Nos dias seguintes, ele começou a agir de forma diferente. Em vez de tentar recuperar tudo ao mesmo tempo, passou a delegar com mais confiança, escolhendo com cuidado o que realmente exigia sua presença. Essa mudança não foi fácil. Cada decisão parecia um risco, cada ausência um possível erro. Mas, ao mesmo tempo, sua presença ao lado de Mariana se tornou mais constante e significativa. Pequenos gestos, como segurar sua mão durante uma caminhada curta ou ajustar sua postura ao sentar, passaram a ter um peso maior. E, enquanto o tempo avançava, Eduardo Menezes começava a entender que o verdadeiro controle não estava em evitar mudanças, mas em aprender a se transformar com elas. O tempo avançava com uma intensidade silenciosa, marcando cada fase da gestação de Mariana de forma mais evidente.
A barriga já desenhava curvas firmes sob os vestidos leves, e seus passos se tornaram mais lentos, mais calculados. O calor de Salvador voltava a ser constante, e o ventilador ligado na sala girava sem parar, espalhando um vento morno que misturava o cheiro de comida caseira com um leve perfume de sabonete. Eduardo Menezes estava cada vez mais presente. Sua rotina agora começava na casa de Mariana, muitas vezes antes mesmo do sol nascer completamente. Ele levava frutas frescas, verificava se ela havia se alimentado bem, organizava o que fosse necessário para o dia. A disciplina que antes era voltada exclusivamente ao trabalho agora parecia direcionada a um novo propósito. Mas nem tudo seguia em equilíbrio. No ambiente profissional, a situação começou a se complicar de forma mais evidente. O parceiro que havia assumido algumas decisões passou a agir com mais autonomia do que o esperado, alterando estratégias e conduzindo negociações sem consultar Eduardo. Quando ele percebeu a extensão dessas mudanças, já havia consequências que não poderiam ser revertidas facilmente. Em uma manhã abafada, dentro de sua sala de reuniões, Eduardo finalmente confrontou a situação. O ar-condicionado gelado não era suficiente para aliviar a tensão no ambiente. As palavras foram diretas, firmes, mas carregadas de um peso diferente. Ele não falava apenas como um líder, mas como alguém que estava tentando recuperar o controle de algo que começava a escapar. A resposta que recebeu não foi a que esperava. Seu parceiro questionou sua ausência, insinuando que suas prioridades haviam mudado. Disse que um império não se sustenta com distrações. Aquela frase ecoou de forma mais forte do que qualquer argumento técnico. Eduardo saiu da reunião com uma sensação que não conhecia bem. Não era raiva, nem frustração comum. Era um conflito interno mais profundo, como se estivesse sendo forçado a escolher entre dois caminhos que não podiam mais coexistir da mesma forma. Quando chegou à casa de Mariana naquele dia, o contraste foi imediato. O som suave de uma música baixa preenchia o ambiente, e o cheiro de arroz recém-cozido trazia uma sensação de tranquilidade. Mariana estava sentada, organizando algumas pequenas roupas de bebê que Carla havia trazido. Ela percebeu o estado dele no instante em que o viu. Não perguntou imediatamente, apenas esperou. Eduardo se aproximou devagar, passando a mão pelos cabelos de forma tensa, algo que ele raramente fazia. Sentou-se ao lado dela e, por alguns segundos, ficou em silêncio. Depois, falou. Contou sobre a reunião, sobre as decisões tomadas sem sua presença, sobre o risco de perder parte do que construiu ao longo de tantos anos. Sua voz era firme, mas havia um cansaço que não podia ser escondido. Mariana ouviu com atenção, mantendo o olhar tranquilo. Quando respondeu, não trouxe soluções complexas. Disse apenas que algumas perdas podem ser necessárias para que outras coisas maiores aconteçam. Que talvez ele estivesse sendo desafiado a redefinir o que realmente importa. As palavras ficaram no ar, simples, mas profundas. Naquela mesma semana, uma nova consulta trouxe uma informação importante. O médico explicou que o bebê estava se desenvolvendo bem, mas que o último trimestre exigiria ainda mais cuidado. Mariana precisaria reduzir ainda mais seus esforços, evitando qualquer tipo de estresse físico ou emocional. Eduardo, o que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Absorveu cada detalhe com atenção. Ao saírem da clínica, o céu estava claro, mas o calor era intenso. O som distante do mar misturava-se ao movimento da cidade. Ele caminhou ao lado dela em silêncio, mas sua mente trabalhava intensamente. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, ele tomou uma decisão difícil. Ligou para seu parceiro e comunicou que faria uma reestruturação na empresa. Reduziria sua participação ativa por um período, delegando funções estratégicas e assumindo apenas o essencial. A decisão teve um custo imediato. Houve resistência, questionamentos e até mesmo a possibilidade de perder parte do controle acionário. Mas, pela primeira vez, Eduardo não recuou. Quando voltou à casa de Mariana no dia seguinte, algo nele estava diferente. Não havia mais a mesma tensão. Havia firmeza, mas também uma leveza que não existia antes. E, ao vê-la sorrir ao abrir a porta, ele teve a certeza de que, mesmo com tudo que estava arriscando, estava exatamente onde precisava estar. Os dias passaram a ter um peso diferente, como se cada hora carregasse uma expectativa silenciosa. O último trimestre da gestação trouxe mudanças mais intensas para Mariana. Seus movimentos ficaram ainda mais cuidadosos, e o simples ato de caminhar pela casa exigia pausas e respirações profundas.
O calor de Salvador parecia mais forte do que nunca, colando a roupa à pele, fazendo o ventilador girar sem descanso, espalhando um ar quente que só era amenizado pelas janelas abertas. Eduardo Menezes já não dividia mais sua atenção como antes. A decisão de se afastar parcialmente da empresa trouxe consequências reais. Ligações constantes, mensagens insistentes, relatórios urgentes que ele agora respondia com menos pressa. Havia dias em que o telefone permanecia esquecido sobre a mesa enquanto ele ajudava Mariana a se acomodar melhor no sofá ou preparava algo leve para que ela pudesse comer. Mas nem tudo estava sob controle. Em uma tarde particularmente quente, o ar parecia pesado demais dentro da casa. Mariana tentou se levantar sozinha para buscar água, mas sentiu uma tontura súbita. O mundo girou por um instante, e ela precisou se apoiar na parede. O copo escorregou de sua mão, caindo no chão com um som seco. Eduardo, que estava na cozinha, ouviu imediatamente. Ele correu até ela, o coração acelerado de uma forma que não estava acostumado a sentir. Seus movimentos, normalmente calculados, agora eram rápidos e quase impulsivos. Segurou Mariana com cuidado, ajudando-a a sentar, observando cada detalhe de sua expressão. Ela tentou dizer que estava bem, mas a respiração ainda estava irregular. O calor, o cansaço, tudo parecia ter se acumulado naquele momento. Eduardo não hesitou. Pegou o celular, chamou um transporte e, em poucos minutos, estavam a caminho da clínica. O trajeto foi silencioso, marcado apenas pelo som do trânsito e pela respiração de Mariana, que aos poucos voltava ao normal. Eduardo mantinha o olhar fixo nela, como se qualquer desvio pudesse significar perder algo importante. Na clínica, o ambiente frio trouxe um contraste imediato com o calor da rua. O cheiro de limpeza, o som distante de conversas baixas e passos apressados criavam uma atmosfera controlada, mas carregada de tensão. O atendimento foi rápido. Após exames e avaliações, veio a explicação. O episódio foi causado por uma combinação de fatores comuns no estágio avançado da gestação. Queda de pressão, calor excessivo e esforço mínimo já eram suficientes para desencadear aquele tipo de reação. Nada grave, mas um alerta claro de que o corpo estava no limite. Eduardo ouviu tudo em silêncio, mas por dentro algo mudou de forma mais intensa. Não era apenas preocupação. Era medo. Um sentimento novo, desconfortável, impossível de ignorar. Ao voltarem para casa, o céu começava a escurecer, e uma leve brisa finalmente trazia alívio ao calor do dia. Mariana estava mais tranquila, mas visivelmente cansada. Eduardo ajudou-a a se acomodar, ajustando almofadas, trazendo água, garantindo que tudo estivesse ao alcance dela. Depois que ela adormeceu, ele permaneceu sentado ao lado, observando. O som do ventilador, o leve movimento da cortina com o vento, tudo parecia mais significativo naquele momento. Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Sempre acreditou que poderia lidar com qualquer situação, desde que tivesse controle. Mas ali, diante daquela realidade, percebeu que havia limites que não podiam ser ultrapassados com estratégia ou dinheiro. Naquela noite, tomou outra decisão importante. Ligou para o escritório e comunicou que reduziria ainda mais sua participação temporariamente. Não era apenas uma escolha prática. Era uma prioridade clara. Nos dias seguintes, sua presença se tornou ainda mais constante. Ele passou a antecipar necessidades, ajustar horários, evitar qualquer situação que pudesse causar esforço a Mariana. Pequenos gestos ganharam um peso enorme. E, pela primeira vez, Eduardo Menezes não via isso como um sacrifício. Via como uma escolha. Os dias ficaram mais silenciosos, como se o tempo tivesse decidido caminhar com mais cuidado. A casa de Mariana agora girava em torno da espera. Cada objeto parecia ter um propósito, cada canto carregava uma preparação. As pequenas roupas organizadas, o berço montado com atenção, o cheiro suave de sabonete infantil começando a fazer parte do ambiente. O ventilador continuava girando sem descanso, espalhando o ar quente misturado com a expectativa que preenchia tudo. Mariana já se movia com dificuldade. Seus passos eram lentos, calculados, e cada mudança de posição exigia esforço. Mesmo assim, havia um brilho diferente em seu olhar. Uma mistura de cansaço e alegria, como se cada desconforto fosse também uma confirmação de que tudo estava se aproximando do momento mais esperado. Eduardo Menezes havia praticamente abandonado qualquer tentativa de manter sua rotina antiga. Seu apartamento permanecia vazio na maior parte do tempo. Era na casa de Mariana que ele passava os dias e as noites, adaptando-se completamente àquela realidade. Ele já sabia onde cada coisa ficava, reconhecia os horários em que ela sentia mais desconforto,
antecipava até mesmo os momentos em que o silêncio era necessário. Mas o mundo fora dali ainda existia. As pressões do trabalho voltaram a se intensificar de forma mais direta. Uma proposta surgiu, envolvendo mudanças estruturais na empresa, algo que poderia alterar definitivamente sua posição. Era uma decisão que exigia sua presença, sua análise, sua assinatura. Ignorar aquilo poderia significar abrir mão de parte significativa do que construiu. Ele passou uma noite inteira refletindo sobre isso. Sentado na pequena sala, com a luz baixa e o som distante da cidade entrando pela janela, Eduardo segurava o celular sem tomar uma decisão imediata. Pela primeira vez, não era o resultado financeiro que pesava mais. Na manhã seguinte, ao observar Mariana ainda dormindo, com a respiração calma e uma das mãos apoiadas sobre a barriga, ele encontrou a resposta. Não foi uma decisão impulsiva, mas também não foi calculada como antes. Era diferente. Ele recusou a proposta. A consequência veio rápida. Houve ruptura com parte da sociedade, perda de influência e uma redução significativa de seu controle dentro da empresa. Aquilo que levou anos para construir sofreu um impacto direto em poucos dias. Mas, ao contrário do que teria acontecido no passado, Eduardo não reagiu com desespero. Havia algo mais importante agora. Enquanto isso, Mariana enfrentava seus próprios conflitos. Em uma tarde mais silenciosa, enquanto organizava algumas coisas pela casa, sentiu um aperto emocional que não conseguia ignorar. Sentou-se devagar, olhando ao redor, percebendo quanto sua vida havia mudado. Quando Eduardo chegou, encontrou-a pensativa, distante. Ele percebeu imediatamente que não era algo físico. Sentou-se ao lado dela, sem pressa, esperando que ela falasse. E ela falou. Perguntou diretamente se ele estava ali por ela ou apenas pelo bebê. A pergunta não veio com acusação, mas com uma sinceridade que não deixava espaço para respostas evasivas. Era um questionamento que vinha sendo construído há semanas, talvez meses. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Olhou para o chão, depois para as mãos, como se estivesse buscando algo que nunca precisou dizer antes. Quando finalmente respondeu, sua voz não tinha a firmeza habitual. Disse que no início era pelo bebê. Que tudo começou como uma responsabilidade, um plano que saiu do controle. Mas que, com o tempo, ele começou a enxergar algo que não esperava. Falou sobre os momentos simples, sobre o silêncio compartilhado, sobre a forma como ela enfrentava tudo com força. Admitiu que já não conseguia separar as coisas. A resposta não foi perfeita, mas foi verdadeira. Mariana ouviu em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Havia ali um reconhecimento, uma aceitação de algo que também crescia dentro dela. O ambiente ao redor parecia mais leve, mesmo com o calor ainda presente. O som distante de uma conversa na rua, o movimento das cortinas com o vento, tudo parecia acompanhar aquele momento de sinceridade. E, pela primeira vez, não havia mais dúvida entre eles. A madrugada chegou silenciosa, envolta em um calor mais suave que o habitual, como se a cidade inteira respirasse mais devagar. Mariana despertou com uma sensação diferente, um aperto ritmado que vinha e voltava, acompanhado de uma leve tensão no corpo. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando entender, até que a intensidade aumentou. Levou a mão à barriga e respirou fundo. Eduardo Menezes estava deitado no sofá, como já havia se acostumado nos últimos dias. Bastou um pequeno som para que ele abrisse os olhos imediatamente. Ao ver a expressão de Mariana, ele se levantou sem hesitar. Não houve pânico, mas havia urgência. Ele se aproximou, ajudando-a a se sentar, observando cada detalhe, cada respiração. O caminho até a clínica foi marcado por um silêncio carregado de expectativa. As ruas estavam mais vazias, os postes iluminavam o asfalto com uma luz amarelada, e o som do motor parecia mais alto do que o normal. Eduardo mantinha as mãos firmes no volante, mas seu olhar frequentemente se desviava para Mariana, acompanhando cada movimento. Na clínica, o ambiente já conhecido parecia diferente naquela madrugada. O cheiro limpo, o som de passos rápidos, vozes baixas orientando procedimentos. Mariana foi levada para atendimento enquanto Eduardo aguardava, pela primeira vez sem poder intervir, sem poder organizar, sem poder controlar. O tempo passou de forma indefinida. Cada minuto parecia mais longo. Eduardo caminhava de um lado para o outro, sentindo algo que nunca havia experimentado com tanta intensidade. Ansiedade, expectativa, medo e, ao mesmo tempo, uma estranha calma que surgia quando pensava nela. Quando finalmente foi chamado, seus passos foram mais lentos. Ao entrar, encontrou Mariana exausta,
mas com um olhar que dizia tudo. Nos braços dela, envolto em um tecido claro, estava o bebê. Pequeno, silencioso por um instante, e depois preenchendo o ambiente com um choro forte e vivo. Eduardo se aproximou com cuidado, como se cada movimento precisasse ser calculado. Mas, ao olhar para aquela criança, algo dentro dele se desfez completamente. Não havia mais cálculo. Não havia mais estratégia. Apenas presença. Ele estendeu a mão, tocando de leve o pequeno corpo, sentindo uma emoção que não podia ser contida. Seus olhos se encheram de lágrimas, algo que ele jamais imaginou viver daquela forma. Mariana observava em silêncio, com um sorriso cansado, mas cheio de significado. Nos dias que se seguiram, tudo mudou de forma definitiva. A casa ganhou novos sons. O choro do bebê, os passos mais leves, as conversas sussurradas durante a madrugada. O cheiro de sabonete infantil se misturava ao café da manhã, criando uma rotina completamente nova. Eduardo passou a aprender cada detalhe, cada necessidade, cada pequeno gesto. Sua vida profissional já não ocupava o mesmo espaço. Ele reorganizou seus negócios, mantendo apenas o essencial, permitindo-se estar presente de verdade. Houve perdas, ajustes, mudanças que antes pareceriam impossíveis. Mas nenhuma delas teve o peso do que ele ganhou. A relação entre ele e Mariana também se transformou. Não houve declarações grandiosas, mas havia algo mais forte. Olhares, gestos, cuidado mútuo. Um vínculo construído aos poucos, que agora se tornava claro e sólido. Em uma tarde tranquila, com o som distante do mar e o vento leve entrando pela janela, os três estavam juntos na sala. O bebê dormia nos braços de Mariana, enquanto Eduardo observava em silêncio. Ele se aproximou devagar, sentando ao lado dela. Por um instante, não disse nada. Apenas olhou, absorvendo aquele momento simples e completo. Então, com uma voz baixa, mas firme, ele deixou claro que não queria mais apenas fazer parte daquela história. Queria construir tudo ao lado dela. Mariana o olhou com serenidade, sem pressa. Como quem já sabia a resposta antes mesmo da pergunta existir. E, naquele instante, entre o silêncio da casa e o som leve da respiração do bebê, eles entenderam que o que começou como um erro havia se transformado no encontro mais verdadeiro de suas vidas. Fim. Chegou até o fim? Então escreve Destino nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.